Tudo começou no ano de 2016, após 6 anos de separada do pai do meu filho e sem me relacionar com ninguém. Minha irmã fazia entrega de marmitas para moradores de rua e me relatou que dentre esses havia um que estava para morrer. Morava na rua e estava em estágio terminal de câncer. Então decidimos, eu e minha mãe, procurar por esta pessoa. Nós o encontramos. Realmente ele estava doente. E o único documento que ele possuía era uma certidão de nascimento em pedaços. Diante da situação tão aterradora dessa pessoa, resolvemos nos dedicar a tirar ele dessa vida. Primeiramente, conseguimos todos os documentos. Depois, arranjamos um local para que essa pessoa morasse, de tal forma que conseguisse fazer a cirurgia para a retirada do tumor e a quimioterapia. Conseguimos a cirurgia e fomos acompanhando de perto todo o tratamento e a desintoxicação das drogas e álcool das ruas. E fomos criando afinidade e quando percebi, eu estava intimamente ligada a esta pessoa. Comecei a me doar mais e mais e acabamos nos envolvendo. Dali em diante, não ficávamos mais longe um do outro. Acompanhei toda a quimioterapia, eu advogada e ele ex-morador de rua. Ele me dizia que não tinha família. Com o passar do tempo, ele foi demonstrando ciúmes excessivo. E começaram também alguns gritos e palavrões e muita desconfiança. No decorrer do tempo, descobri que ele tinha mãe, só que abandonou a família para viver na rua com o crack. Reatei a relação dele com a mãe. O pai faleceu enquanto ele estava na cadeia. Descobri também que ele já havia vivido preso por 11 anos. Mas eu estava apaixonada e nada mais me importava. A minha família contra, a sociedade contra, meus filhos, tudo. Enfrentei tudo. Nisso, decidi arranjar um lugar melhor para ele morar, já que o primeiro lugar que arranjamos era bem simples. Neste outro lugar, fui viver com ele, e lá as coisas pioraram. Começaram as surras e agressões psicológicas. Levei meus filhos, pois o apartamento que eu havia comprado estava quase pronto. E pensava, logo que meu apartamento sair, trago ele para morar aqui comigo e com os meus filhos, no apartamento novo. E foi o que ocorreu. O apartamento ficou pronto. Deixei ele lá e comecei a montar meu outro apartamento. Então eu ia lá só à noite para vê-lo. E todas as noites eu apanhava. Nisso fui ficando depressiva de ter que ir lá todas as noites para apanhar. Eu fui tentando me afastar, dizia que não estava bem, que hoje não podia ir. Foi então que ele ficou irado e explodiu o apartamento. Foi preso, ficou 6 meses preso e começou a me mandar cartas da cadeia. E eu, como advogada, comecei a ir vê-lo e ele cheio de promessas. Quando saiu, ficamos juntos novamente. Aluguei outro apartamento e passei a viver com ele 24 horas. Deixei meus filhos para trás no outro apartamento com a minha mãe. Nessa nova vida, ele continuou a me agredir. Toda vez que eu pegava ele vendo pornografia, ele me agredia. Mas eu ia tolerando, perdoando. Ficamos vivendo assim, só nós dois, por 8 meses. Até que minha mãe resolveu aceitá-lo e ele veio morar comigo no meu apartamento, junto com os meus filhos. Eu tentando, ou melhor, me iludindo que podíamos viver uma vida normal e feliz. Mas ele sempre me subestimando e algumas vezes me machucando menos porque a minha mãe estava por perto. Ele não trabalhava. O trabalho dele era dirigir para mim e me acompanhar em todas as audiências pela cidade. Ele também não tinha carta de motorista. Eu que fiz ele tirar a carta. Mostrei a ele e dei a ele uma vida dentro de uma sociedade normal. Vivemos assim por 2 anos, morando aqui no meu apartamento como uma família normal. Normal entre aspas, porque o meu filho vivia trancado no quarto. Nunca queria cruzar com ele por dentro do apartamento. Então eu vivia sob pressão.
Comecei a ter problemas psiquiátricos e comecei a abusar de remédios e ficar dopada. Em abril de 2019, ele me deu uma surra tão grande que não tinha um lugar do quarto que não houvesse sangue espirrado. Abriu minha cabeça no soco, 13 pontos. Não havia uma parte do meu corpo que não tinha hematomas. Quase morri e perdoei. Minha mãe ficou irada, mas como eu havia perdoado, ela não tinha muito o que fazer. Continuamos a vida normal de novo. Mas no começo desse ano eu estava pesada, doente psicologicamente e comecei a tomar mais remédios para passar aquela dor que eu sentia dentro do peito. Ele, ao invés de me apoiar, se aproveitava da oportunidade, roubou o carro da minha mãe e fugiu para usar drogas. Eu quase morta, desacordada por ter tomado muito remédio, e ele simplesmente virou as costas e me largou na mão da minha filha e da minha mãe, sem carro para me levar no hospital. Passei 36 horas desacordada. Quando voltei à realidade, ele ainda não tinha retornado e nem atendia o celular. Não suportando a dor do abandono e da ingratidão, tomei mais uma superdose de medicamentos e fiquei 48 horas desacordada. Quando comecei a acordar, ainda meio dopada, decidi procurar ajuda. Procurei no Google uma clínica psiquiátrica para me internar e passei no psiquiatra que me deu encaminhamento. E a minha mãe pediu a um casal de amigos para me levar. Passei 20 dias internada. Nesse tempo, minha mãe tirou tudo que era dele daqui do apartamento e mandou entregar na Praça da Cracolândia, onde ele estava vivendo. Nesse meio tempo, ele devolveu o carro na garagem e saiu sem que ninguém visse. Depois de tanto sofrimento, eu ainda sofro. Tenho crise de ansiedade fora do normal. Perco o controle do meu corpo. A melhor hora do dia para mim é quando chega a noite e eu tomo meus remédios e apago. É a hora da minha paz. Quando amanhece, o dia recomeça tudo de novo. Um misto de dor, angústia, ansiedade. Ele repetiu tantas vezes que eu era um lixo, fedida, que ninguém iria me amar, só ele, que sou cheia de peles caídas, cicatrizes, que os homens têm nojo de mim, vários gatilhos, várias vezes ao dia. Não posso ver nada de funk, pornografia, que passo mal. Quando estávamos juntos e aparentemente bem, ele vivia me enganando e vendo as pornografias mais bizarras escondido. E quando eu descobria, eu apanhava. Quando ele me bateu, em abril de 2019, e abriu 13 pontos na minha cabeça, ele bateu tanto nos meus rins e tórax que eu caí sem sentido. Ele me levou para o hospital e me obrigou a contar uma história lá. Disse no hospital que estava no ponto de ônibus e uns meninos vieram roubar meu celular e me espancaram. E eu, burra, contei essa história para ser atendida. Estava deformada. Fui atendida, menti sobre o ocorrido e a deformação foi tão grande que após 2 meses ainda tinha marcas em meu corpo e rosto. Tinha que me encher de base e não podia tirar o óculos escuro quando saía na rua. E se eu vacilasse, tipo esquecer de colocar o óculos, ele me xingava. Apanhei e ainda tinha que esconder as marcas. Quando saí da clínica, ele me procurou e tentamos voltar, mas aqui no meu apartamento ele não podia mais entrar. Estava na casa de uns outros drogados e nós estávamos fazendo planos para voltar. Aí ele ficava no WhatsApp o dia todo filmando tudo o que eu estava fazendo. Várias ameaças. Eu tinha que filmar tudo dentro da minha casa para provar a ele que não tinha ninguém aqui comigo. Até quando eu ia tomar banho eu tinha que levar o celular. Eu não entendo como eu me submeti a isso. Em um domingo, ele me abordou quando eu estava saindo de carro do meu condomínio, assumiu o volante com uma pedra gigante na mão, dizendo que ia transfigurar o meu rosto. Queria que eu sacasse dinheiro para ele comprar crack. Rodou por diversos locais, mas o único caixa aberto era do terminal rodoviário da cidade. E lá tinha uma viatura da polícia. Tentou encontrar outros, mas não teve sucesso.
e disse: "Vamos voltar para lá, e se você fizer algum sinal para os policiais do que realmente está acontecendo, quebra seu pescoço na frente da polícia." Na hora, por instinto de sobrevivência, refleti: vou reagir aqui, e se for para morrer, morro na frente da polícia. A polícia veio ao meu socorro e ele saiu correndo. Eu, como advogada, e por já estar com medida protetiva, requeri a prisão preventiva dele, que foi preso no último dia 22. E tem mais um agravante: disse que quando sair, eu não vou escapar da morte. Agora ele está preso. Tenho medo que ele saia. Está para sair a sentença do primeiro processo, mas tem outros 2 em andamento, de ameaça e extorsão mediante sequestro. Hoje vivo à base de remédios para ter um pouco de paz, para ter um pouco de sossego na minha cabeça, para tirar essa angústia da minha alma e esse medo terrível que eu sinto. Mas eu sei que eu reencontrarei a paz em um lugar bem longe para morar, junto com os meus filhos, e esse pesadelo vai se acabar na minha vida. Fim.